A gente configurou todas as nossas aplicações, sites, áreas de negócio, etc., dentro do DI, na forma de business units. Nós configuramos, organizamos essas business units dentro de grids, conjuntos de aplicações que eu quero demonstrar dentro do DI, dessas organizações lógicas. Né? Definimos também, né, existe aqui dentro do módulo de disponibilidade, as metas de disponibilidade para cada uma dessas BUs. Né? O que é considerado um evento? Quais são os eventos que vão ser considerados? Qual que é o tempo ou percentual de disponibilidade que se quer atingir? Entre outros parâmetros que vão definir o cálculo. Baseado nisso, o DI está constantemente fazendo o cálculo do histórico de disponibilidade, né, para você poder fazer a análise. Quando você vem aqui, né, aqui no módulo de disponibilidade, vem para os resultados da disponibilidade, você então já tem de uma forma sumarizada o que aconteceu com a disponibilidade. Né? Então aqui, por exemplo, eu selecionei um conjunto de aplicações que a gente chamou de Dash One. Tá? Selecionamos o mês, a disponibilidade normalmente é medida em meses, tá? É o padrão que se utiliza no mercado, um mês e um ano para poder fazer, e efetuamos a busca. Tá? Uma vez realizada essa busca demora alguns segundos, tá? Esse cálculo do DI ocorreu aqui dentro, e ele vai trazer já de uma forma muito sumarizada, né, todas as minhas aplicações, né, minhas business units, organizadas aqui dessa forma. Né? A unidade do negócio, né, qual era a minha meta, quanto que eu esperava atingir, tá vendo? Nós temos diferentes metas, aqui temos 3 diferentes metas aqui para os diferentes business units, e aí a gente vem para a mensuração efetivamente. Né? Quanto que eu apurei de disponibilidade? Né? Então, quanto que eu apurei? Né? Quanto que eu mensurei de efetiva disponibilidade em cada um deles? Né? Quanto que eu somei de indisponibilidade naquele período? Né? Eu tive eventos muito grandes, lembra que eu comentei que a gente tem que verificar, né? Poxa, eu tenho eventos acima de X horas, por exemplo, aqui está configurado para 4 horas. Eu tenho eventos acima de X horas que tem que ser considerados? Né? A minha meta versus o que eu atingi, né? Versus o que eu entreguei. Eu atingi minha meta? Sim, não. Né? Nos últimos meses, né? Nos últimos 6 meses, como tem sido a minha disponibilidade, né? Mês a mês, como tem sido a minha disponibilidade, né? O meu MTTR histórico, e aí uma análise aqui das tendências, né? A tendência de longo prazo, né? Se a minha tendência histórica de longo prazo é de queda, o MTTR, a gente sempre quer diminuir. Então, minha tendência de que ele está estável ou diminuindo, então é positivo, é verdinho. Né? E esse mês, comparado com o mês anterior, a minha tendência do meu tempo de reparo é de queda? É, então, verdinho. Né? Um outro exemplo aqui, por exemplo, o MTTR, né? Aqui nesse site institucional, ele não bateu a meta, olha o que aconteceu aqui. Né? Tanto historicamente, né? Uma coisa até fala com a outra. Tanto historicamente, a gente vê que os meses aqui, minha disponibilidade veio caindo, né? Logo, o meu tempo de reparo aumentou, tanto historicamente, tanto no mês contra o mês anterior, né? E aí a gente vem para o MTBF. O MTBF é o tempo médio entre falhas. De quanto em quanto tempo as falhas ocorrem? Eu quero que esse número seja o mais alto possível. Então, por isso que as setas são invertidas. O MTTR, quanto mais ele cair, melhor. Se ele está em tendência de queda, melhor. E o MTBF, se ele está em tendência de alta, é melhor. É invertido. Tá? Então, aqui você tem uma visão bem rápida, né? Então, por exemplo, né, os sites aqui que você percebe que não bateram a meta, normalmente eles vão ter algum impacto ou no MTBF, que ele vai apresentar uma tendência de queda, seja na histórico, seja mês contra mês, né? Ou no MTBF. Né? Olha o exemplo aqui e aqui as coisas até se falam, né? Se eu tive aqui, né? Não bati a meta e comecei a melhorar, obviamente, né? Eu vou ter uma tendência, em teoria, a minha tendência de MTTR vai cair e minha tendência de quando em quanto tempo ocorre a falha vai aumentar. Esse número tende a crescer e a se diminuir quando eu não tenho eventos. Em compensação, olha alguém que está piorando, né? Eu não bati a meta nesse mês e a minha tendência, olha, só comparar um com o outro, a minha tendência, né? Meu tempo de reparo está aumentando tanto historicamente quanto mês a mês, e o meu MTBF, né, não está legal, mesmo que a minha tendência histórica não está boa, embora de um mês para o outro até melhorei um pouquinho. Tá? Então, isso é uma visão muito rápida para você saber quem são seus ofensores.
né? Quem eu não bati meta, quem que o MTTR está muito alto, quem que o MTBF está alto, para você olhar o conjunto das suas aplicações e entender de uma forma muito rápida o que está acontecendo com elas. Quem são os meus, com quem que eu tenho que me preocupar? Né? Aqui no exemplo, a gente tem 215 business units. Quais delas eu tenho que me preocupar? Serve para justamente bater o olho, e aí eu consigo ordenar aqui por qualquer um desses componentes aqui, e saber quem são os meus principais ofensores, né? Quem é que está derrubando a minha disponibilidade. Seja porque a disponibilidade caiu, seja porque o MTTR aumentou, ou porque o MTBF subiu. Quando a gente entra para essa análise, para entender o que aconteceu, aqui a gente tem um detalhamento da aplicação. Cliquei em cima da aplicação, tem o detalhe do que está acontecendo com ela. Tá? Então, eu tenho a aplicação, o mês a qual ela se refere, e aí um comparativo dela, tanto com o mês anterior, quanto todo o histórico de 6 meses do que aconteceu. Como é que se lê isso? Né? Então, por exemplo, o meu uptime, né, ele caiu um pouquinho esse mês, ele caiu 0,07 pontos percentuais. Tá certo, ó, de 99,95 para 99,88. Tá? Então, aqui eu tenho meus últimos 6 meses de disponibilidade, eu percebo justamente, né, quais são os números, como é que isso se compôs ao longo do tempo. Tá? O meu tempo médio de reparo, ó, ele caiu, quanto menor, então, quanto o MTTR, o tempo de reparo, quando ele cai, é bom. Então, por exemplo, meu tempo de reparo caiu do mês anterior de 1h80 para 0,89 horas. Poxa, positivo, reduzi bastante o meu tempo de reparo. Só que como eu tive mais eventos esse mês, o meu MTBF caiu. Eu tinha 1.500 horas de MTBF, caí para 750 horas. Esse número foi diminuindo. Lógico que quanto maior o tempo histórico de análise, né, mais dados eu tiver, esse número vai acontecendo. Né? Quanto que eu somei de downtime naquele mês, no mês de março? Né? 0,9 horas. Quantos eventos eu tive? Eu tive 3. Tive algum evento maior do que 4 horas, por exemplo, né, que é o parâmetro que está para 4 horas? Não tive nenhum. Então tá bom. O número 99,8, tá? 0,88, não é um número ruim. Embora, comparado com os meses anteriores, eu não tive minha performance caiu. Serve para o gestor olhar para isso e falar, opa, deixa eu entender o que aconteceu com esse site 1 no mês de março, para evitar que ele vá piorando em abril. É para isso que essa ferramenta serve, né? Fazer aquele trabalho periódico de avaliação dos principais ofensores e entender por que aconteceu. Porque, olha, por exemplo, o MTTR. Né? O MTTR dele aqui, o meu histórico, né, o que eu consigo trabalhar dentro do gráfico, como eu não estava tendo quase evento nenhum, ele vinha vindo num histórico de 3 horas, etc. Daqui a pouco ele veio aqui, começou a ter novos eventos, eu recuperei mais rápido, poxa, então está melhorando o meu MTTR. Se eu analisar por média móvel de 6 meses, né, como aqui está um período de 6 meses contra 6 meses, né, ele vai aparecer igual, mas quando eu coloco, por exemplo, minha média móvel, opa, mês a mês, olha aqui como janeiro e fevereiro eu não tive nada, mas março eu já voltei a ter o MTTR. Ainda assim, o MTTR está em queda, está ótimo, significa que eu estou demorando menos tempo para resolver as coisas. Então, essa parte aqui está boa. Tá? Agora, com relação ao MTBF, né, o meu MTBF, né, quando eu vejo que ele estava numa tendência de alta, lógico, eu fiquei vários meses sem ter nenhum tipo de problema, e nos 2 últimos meses eu tive problemas, então eu tenho uma tendência de queda no meu MTBF aqui, o que não é bom, por isso que aqui apareceu o MTBF. Tá? E como é que isso impactou o negócio? Né? Como é que isso impactou o negócio? Né? Observa aqui, né? Olha a minha evolução no número de eventos. Né? Outubro eu tive um evento, novembro eu tive nenhum evento, dezembro eu tive nenhum evento, janeiro eu tive nenhum evento, fevereiro eu tive um evento. Então já acumulou de 1 para 2. E em fevereiro eu tive 3. Opa, peraí. Isso aqui já é um indicador, Aline, que se eu não fizer nada, tem alguma coisa acontecendo com esse site. Está me dizendo aqui que, olha, eu tinha 1, 0, 0, 0, 1, 3. Opa, deixa eu começar a entender o que está acontecendo aqui antes que eu tenha maiores problemas. Então, do ponto de vista da volumetria de eventos, esse mês aqui não foi um mês muito bom, foram os 3 eventos que aconteceram. Quando eu olho o meu downtime, quanto isso impactou o negócio, né? Eu venho acumulando. Eu tinha um evento maior em outubro, de 3 horas, não tive nenhum, então não acumulou mais nada. Aí eu tive um outro evento menor aqui de
de 0,37 horas, então ele subiu aqui um pouquinho mais isso aqui, só que em março eu acumulei 0,85 horas. Olha a minha tendência de subida aqui. Olha meu MTBF descendo, tá? Então, esses são os números que ajudam a gente a entender. E aqui são os eventos que compuseram esses 6 meses, né? Então, posso olhar aqui quem são os eventos aqui, por data ou por maior duração, eu consigo ordenar, né? Nenhum passou de 4 horas, então você não teria virado a cor aqui dentro, mas aqui eu consigo navegar dentro dos meus eventos aqui e entender quais foram esses 5 eventos que aconteceram que acumularam as tais 4,46 horas nos últimos 6 meses e que tem que me afetado. Então, poxa vida, né? Outubro eu tive um grande, mas deixa eu ver agora em março, né? Olha aqui os meus eventos de março. Aqui, pô, tive 2 eventos pequenos, mas eles me atrapalharam a vida entre fevereiro e... Perdão, aqui, né? Aqui. Em março aqui, ó, eu tive os eventos que me atrapalharam. Aqui, vi dos 3 eventos que eu comento aqui, né? Eles estão aqui detalhados. Foram eventos curtos? Foram, né? Foram alguns minutos de disponibilidade, tá? Mas a confiabilidade da minha aplicação está diminuindo. Ainda não está impactando. Ainda a queda é pequena. Mas você concorda comigo que se eu não fizer nada, muito provavelmente, abril vai ser ruim? Se eu tenho um problema por trás desse aumento do número de eventos, desse aumento de número de horas, por que eu fiquei com um evento, 0 evento, 0 evento, 1 evento, 3 eventos? Concorda que existe algum problema que se eu não tratar, provavelmente aqui em abril eu vou ter um problema maior? Minha disponibilidade tende a cair. Então, é isso que a gente tem que buscar. Buscar agora entender as causas raiz, por que, que esta aplicação, por que, que o site 1 passou a apresentar essa tendência de queda. É para isso que serve a ferramenta nova.